Se é para ir à guerra, que seja na companhia das melhores equipes. O tipo de grupo que cuida um do outro, conhece o campo de batalha como a palma da mão, comunica o que está pensando apenas com o olhar, é proativo na resolução de problemas e entende as prioridades da missão. Hoje vamos acompanhar as histórias de Jocko Willink e Leif Babin no campo de batalha, observando como seus times vivenciaram as situações mais extremas durante o combate. Vamos olhar a responsabilidade extrema dentro de um novo contexto. Na última aula, ouvimos histórias com finais triunfantes e outras nem tanto. Focamos nossa atenção nos comportamentos da liderança como uma filosofia de vida. Vimos que não existem times ruins, apenas líderes ruins. Nessa aula, falaremos de trabalho em equipe e liderança de times de alto desempenho. Vamos para a nossa primeira história. O time estava exausto. Passaram um dia inteiro oferecendo suporte a outras equipes. Disparavam tiros certeiros, graças à visão privilegiada do campo de batalha. Entretanto, o inimigo descobriu onde eles estavam e a cada minuto o cerco se fechava. A posição alta dos atiradores de elite agora se tornara vulnerável. Estavam em campo 2 unidades do squad de elite. Para apoiar as demais unidades, eles se posicionaram em pontos estratégicos da região onde a operação era executada. O time 1 tomou um prédio a uns 300 metros da base de comando, mas o time de Leif precisou entrar a fundo no território inimigo. Pelo menos 20 minutos de caminhada pelos tortuosos becos e vielas de Malaab. Com o pôr do sol próximo, os dois times deveriam tomar uma decisão importante: como retornar à base com segurança. Ao avaliar as alternativas, Leif decidiu que a melhor alternativa era voltar rapidamente pelas ruas numa caminhada perigosa entre destroços e potenciais armadilhas, pois quanto mais esperassem, maior a chance de um ataque inimigo. O time se preparou e iniciou a jornada. Para se deslocar de forma discreta nesse território inóspito, onde cada esquina poderia guardar uma surpresa desagradável, o time executava uma manobra ensinada nos treinamentos: cobertura e avanço. Nessa técnica, o time se divide em 2 papéis. Enquanto alguns progridem na direção do objetivo, a outra parte da equipe se posiciona de maneira a dar proteção para esse avanço. Andando pelas ruas da cidade em ruínas, o squad retornava à base em pequenos avanços e a cada esquina ou ponto seguro, o time invertia os papéis. Essa alternância garantia que todos seguissem em segurança. Em essência, isso é trabalho em equipe. No entanto, foram atacados pelo inimigo no meio do caminho. Depois de muita dificuldade e um pouco de sorte, neutralizaram a ofensiva e chegaram ao destino sãos e salvos. Mal haviam chegado ao posto de comando quando o líder gritou furioso: "Leif, que diabos você pensa que está fazendo?" Ele, ainda atordoado pela batalha, não entendeu. "Por que você não coordenou o retorno com o time 1? Ele estava em uma posição excelente para dar cobertura ao seu avanço." Foi o que disse o líder. Foi então que Leif se tocou. Ficou tão envolvido em garantir a segurança do seu time que não teve uma visão do todo. A técnica não se restringe a times, ela se aplica a unidades inteiras. O real poder dessa técnica só é encontrado quando as barreiras entre times são quebradas. Esse rompimento transforma a coordenação de esforços e aumenta o foco na missão. Líderes não podem esquecer que há uma interdependência entre times. Competições internas reduzem o desempenho de todos. O inimigo está lá fora e ele é voraz. Lembra da base de operações para onde Leif estava indo? Agora vamos acompanhar Jocko em uma das primeiras operações nessa área hostil, quando a base foi estabelecida pela primeira vez no coração do território inimigo. Todo o prédio sacudiu com o impacto de uma bomba. Jocko estava avaliando uma das primeiras operações a serem conduzidas nas ruas que por um longo tempo foram dominadas por terroristas, o que significava um confronto inevitável até que a presença americana fosse gradualmente dominando a região. O cenário era extremamente desfavorável. As reais posições dos rebeldes eram desconhecidas. Para cobrirem todo o território, esse novo posto de comando exigia uma combinação de várias unidades militares atuando em conjunto. Jocko liderava uma delas. Um comandante estava ansioso para testar a capacidade do time que vinha treinando, mas estavam em Ramadi e todo cuidado era pouco. A proposta consistia num patrulhamento que cobriria cerca de 2 milhas cidade adentro. Esse percurso longo e sinuoso passaria por diversas ruas cheias de explosivos improvisados. Como se não bastasse, a operação envolveria uma coordenação complexa, com os responsáveis por cada região que a caminhada atravessaria. Jocko respirou fundo e explicou a delicada situação do bairro em que estavam situados. Isso sugeriu uma abordagem mais conservadora.
Que tal reduzirmos o trajeto para uma patrulha mais curta? Se nos mantivermos dentro do domínio dessa unidade, nosso controle será mais direto e rápido, caso vocês precisem de reforços. Reforços? Disse o comandante. É uma simples patrulha. Apesar de relutante, o comandante acatou a indicação. Em menos de 12 minutos de caminhada, o time foi atacado. Uma confusão de tiros era ouvida pelo rádio, gritos e urros de dor. Imediatamente, Joko requisitou o status do líder da equipe de elite que foi enviado junto ao time de patrulha. A resposta veio em uma voz calma, com palavras claras e diretas. Ataque por grupo escondido entre civis. 2 feridos. Estamos encurralados no prédio 56. Joko verificou a localização no mapa e respondeu. Entendido. 2 feridos, equipe dentro do prédio 56. Reforços a caminho. Permaneçam na posição atual. Entendido, disse o líder. 2 veículos fortemente armados foram enviados para socorrer o time. Infelizmente, um soldado não sobreviveu aos ferimentos. Não importa quão bem preparado você esteja, erros vão acontecer. Se as operações apresentarem alta complexidade, problemas se acumulam, gerando uma espiral de eventos que podem sair do seu controle e trazer o caos completo. Por isso, simplicidade é uma das partes cruciais para a condução de times. Equipes alinhadas ao redor de orientações simples tornam esses problemas gerenciáveis. 2 pontos são a chave quando falamos de manter todos na mesma direção. O plano deve ser entendido por todos. Do general à linha de frente, todos devem saber o que fazer em diferentes situações. E para a coordenação geral, uma boa comunicação é essencial para a mobilização de um time. Uma boa comunicação dá ao time a capacidade de se mobilizar em torno de um problema. E um bom líder detém o papel-chave, definindo qual desafio abordar primeiro. O detonador está armado, disse o técnico de explosivos, e começou a contagem regressiva para a explosão. Essa seria das grandes. Depois de um dia inteiro trocando tiros com terroristas, era hora de sair da posição de ataque e recuar para a base. O prédio que ocupavam era um excelente ponto em termos de visibilidade, mas tinha poucas opções para saírem despercebidos. Para piorar a situação, os rebeldes haviam colocado um explosivo improvisado na porta principal, bloqueando a saída. Por isso, o time antibomba plantou um detonador com timer para explodir a bomba controladamente. Pela falta de opções, a única alternativa foi abrir um caminho a marretadas. Toda a equipe saiu do prédio pelo buraco na parede de concreto. A passagem dava acesso ao telhado da casa ao lado. Leif olhou em volta. A nova posição era pior. O time todo estava sobre um telhado rodeado de prédios altos com inúmeras janelas. Ali ele seria um alvo fácil. No instante em que pensou nisso, um estalo e um barulho seco. Um dos homens despenca do telhado. Depois da queda de 6 metros, o homem ferido agonizava de dor. A adrenalina pulsava pelo corpo de Leif. Com todos esses problemas, ele, como líder, deveria guiar o time pelo melhor caminho. Ele sabia o que fazer: priorizar e executar. Respirou fundo, olhou ao redor e definiu a próxima ação. O mais importante era garantir a segurança do time. Isso significava uma coisa: sair daquele maldito telhado. Quando deu o comando, todos se mobilizaram. Enquanto uns se espalharam em postos de guarda, outros conseguiram arrombar o portão no fim da escada que dava acesso à rua. Agora, precisavam recuperar o companheiro. "Médico!" gritou. Em segundos, o oficial encarregado verificou os ferimentos e com ajuda carregou o soldado. Finalmente, quando estavam a uma distância segura da explosão, Leif pediu uma contagem do time. Sim, estavam todos ali. Com um clique, o timer zera. E num clarão estrondoso, a bola de fogo produzida pela explosão ilumina a noite. Sucesso! A bomba não feriu ninguém. Não importam as condições, líderes de times de alto desempenho precisam determinar as prioridades e executar as ações certas para cumprir a missão. Esse mantra pode ser traduzido no seguinte fluxo: definir as prioridades. Não importa quantos problemas um time precisa resolver, o líder deve ser capaz de listá-las. Só então o líder apresenta o problema de forma clara e direta para todos. A seguir, todos os recursos disponíveis devem ser utilizados para encontrar uma solução. Para resolver com eficiência, o melhor é focar todo mundo na execução. Antes de prosseguir, o líder verifica se o ambiente mudou e decide reavaliar as prioridades ou seguir para o próximo item da lista. Certo, agora já sabemos como trabalhar em equipe, reduzir problemas complexos a missões simples e priorizar o que deve ser feito. Mas e quando é preciso comandar um número muito grande de pessoas? Como liderar nessa situação?
A resposta é comando descentralizado. Essa seria uma das maiores operações conduzidas no Iraque. Centenas de soldados seriam envolvidos na tomada de uma grande região. Uma cidade inteira a ser ocupada de maneira coordenada por diversos times. Joko liderou uma das unidades dessa missão. Os atiradores de elite tinham o papel de monitorar e impedir que o inimigo se organizasse a partir de sua posição sobre prédios altos. A visibilidade desses pontos era essencial, por isso a equipe era dividida em diferentes squads. Apesar dessas posições serem estrategicamente escolhidas no momento do planejamento, cada time tinha autonomia para decidir onde se instalar. Joko, na escuta? Soou o rádio. Sim, prossiga. Respondeu do quartel de operações. Leif, time 1. O edifício planejado não tem a visibilidade esperada. Estamos alterando a posição para o prédio em frente, número 94, 4 andares. Entendido. Mudança de posição. Prédio 94. Confirmou Joko. Com problemas técnicos e táticos sendo resolvidos pelos seus liderados, Joko podia focar na visão estratégica junto aos demais times. Além dos atiradores, a operação contava com a força pesada de um batalhão inteiro de veículos de guerra. Eles eram responsáveis por vasculhar as ruas, trazendo destruição onde iam. Entre os tanques que participavam, uma unidade chamou seu líder via rádio ao lado de Joko. Inimigo avistado, fortemente armado, na cobertura do prédio 71. Joko verificou o mapa. O prédio 71 era apenas um pouco adiante do 94, onde estava o seu time. O inimigo estava ao alcance do poderoso canhão do tanque, mas poderia atacar a qualquer momento. Preparar para atirar, ordenou o líder dos tanques. Espere, disse Joko, e pediu ao líder dos tanques para fazer uma nova verificação da posição. Correção, inimigo está no prédio 94. Esses são soldados aliados. Abortar! Gritou Joko pelo rádio. Essa é uma história real de um momento onde um pequeno erro poderia ter um resultado catastrófico. Em um contexto de guerra, não é possível gerenciar mais de 6 liderados com eficiência. Por isso, mesmo em movimentos que contam com centenas de pessoas, no exército, os times têm até 5 integrantes sob o olhar de um líder. Isso permite reduzir as complexidades em partes gerenciáveis. Isso não significa que cada um toma decisões sozinho, mas que todos têm autonomia para manobrar dentro dos limites de sua autoridade. Além disso, cada líder deve garantir que informações críticas sejam passadas na cadeia de comando. Essas duas diretrizes só são possíveis quando existe confiança entre todos. Essa segurança garante líderes que atuam de forma flexível, controlando um dos pontos mais desafiadores de uma boa liderança: saber quando e onde se envolver. Muito além de mindset, responsabilidade extrema é ter a capacidade de guiar times inteiros com eficiência. Na primeira aula, vimos que, dentro da mentalidade da responsabilidade extrema, um líder deve ser dono do seu mundo. Contudo, se apropriar dos erros, acreditar na missão e deixar seu ego de lado é apenas o primeiro passo. Hoje, vimos como a liderança pode mudar o curso de uma guerra, dividindo as responsabilidades e tomadas de decisão, priorizando a resolução de problemas com foco na missão e trabalhando em equipe de forma simples e coesa. Na próxima aula, vamos falar sobre como sustentar a vitória. Ser líder não é correr 100 metros rasos e chegar do outro lado cambaleando. É ser consistente como um maratonista que controla o seu desempenho por longas provas. Te vejo na próxima aula. Bons estudos!